O que é? É descobrir mais, é ler e ler e ler e descobrir cada dia mais e ter mais fome e ter mais sede e sentir mais necessidade. Eu costumo dizer que se a gente alimentasse o nosso espírito como a gente alimenta a nossa carne, o inferno ia pirar, o diabo ia ficar louco, porque a gente toma café, a gente almoça, a gente lancha, a gente janta, a gente belisca ao decorrer do dia, não é verdade? Mas espiritualmente nós não temos o mesmo hábito, né, de fazer espiritualmente aquilo que a gente faz carnalmente, né? Mas se nós fizéssemos, eu falo isso até para mim mesmo, se eu me alimentasse espiritualmente da mesma forma que eu me alimento, né, fisicamente, com comida, meu Deus, tava bem, porque eu como pra caramba, irmãos, eu como bem. Eu gosto de comer, quem não gosta de comer aqui, né? E depois que a gente vira crente, é que a gente come mesmo. Amém? E o segundo passo, o Senhor falou, junte-se aos outros, né? Aqui o Senhor diz que é para a gente se juntar ao nosso irmão para fazer a obra de Deus. Mas hoje está chegando um tempo na casa do Senhor que cada um quer fazer a sua parte e não se preocupar com o teu próximo. E ainda quer achar que o teu está melhor e criticar aquilo que teu irmão fez. O Senhor manda dizer que é para a gente andar unido em tudo que a gente for fazer para a glória do nome dEle. Porque quando dois estão andando junto, se um tropeçar tem outro para levantar, mas sozinho para você levantar, irmão, é muito mais difícil. Amém? E o terceiro passo, o Senhor fala, é somente confiar nele. Confiar. O primeiro passo diz que Josué quis saber em que ele estava entrando, né? Josué quis saber o que ele estava entrando naquela terra, para que ele estava entrando ali, né? É o mesmo que nós devemos fazer. Quando Deus nos dá algo para fazer, nós temos que pedir a Deus discernimento e sabedoria. Senhor, para que o Senhor me chamou para isso aqui? O que eu devo fazer realmente nisso aqui? Porque a vontade tem que ser do Espírito Santo de Deus e não a nossa vontade, amém? E aqui a palavra de Deus diz que Deus revelou a Josué e ele aprendeu sobre o território que ele estava pisando. E quando a gente tiver uma nova responsabilidade, nós devemos descobrir tudo sobre ela, né? É o mesmo quando a gente estuda, faz um curso, né? A gente tem que se aprofundar o máximo possível, para que quando a gente estiver ali no nosso emprego, a gente saber o que vai fazer, porque cada dia é uma descoberta nova. Assim é com o Senhor, cada dia nós aprendemos algo novo. Nós nunca, você pode ter 10, 15 anos de crente e aprender com um irmão que tem 2, 3 anos na presença de Deus, né? Porque nós estamos aqui para aprender um com os outros. E o segundo passo, Deus me falou assim, ó, instruir uma pessoa. Mas se ele quer que o seu povo junte-se para seguir as orientações, ou seja, o Senhor levanta o pastor da igreja, ele levanta o pastor da igreja para nos instruir, amém? Mas ele quer que nós nos juntamos para seguir as orientações. Por que o Senhor fala assim? Por causa da divisão que tem tido no meio do teu povo, né? O povo tem andado naquela coisa de um bandinho de cá, uma bandinha de lá. Deus não trabalha na divisão. E quando o Senhor quer separar, Ele não separa com contenda, com confusão, como disse e me disse. Deus cria situações, amém? E aqui o Senhor me falou assim, ó, Josué aprendeu com Moisés. Josué ele aprendeu com os exemplos de Moisés. Quando ele iniciou um novo projeto, né, ele lembrou de Moisés e começou a relembrar o que Moisés fez e copiar e seguir, né, as coisas que Moisés fazia. E no terceiro passo, Josué, ele se sentiu um rapaz muito solitário aqui na terra. Muitos de nós, muitas das vezes, não nos sentimos solitários na presença de Deus, né? Às vezes a gente chega na igreja e parece que a gente não é anotado, né? A gente está tão para baixo, está tão cabisbaixo, que se o pastor não olhar e não der um abraço e não der um sorriso, a gente vai para casa achando que ninguém notou a gente. Mas o mais importante é que quando nós damos os pés a entrar na porta da casa do Senhor, ainda que o teu pastor não te veja, ainda que teu irmão não te note, mas o Espírito Santo de Deus te contempla. Deus amado, aleluia, louvado seja teu nome. E quando a gente estiver, gente, achando que a obra é difícil, né? O projeto é difícil, né? A gente tem que tirar as forças em Deus e nas promessas que Ele tem na nossa vida. Se apoiar nas promessas do Senhor. Você e eu temos que crer em Deus e seguir os mandamentos dele. Como o pastor Ricardo falou aqui, é somente obedecer, porque a obediência ela gera frutos, né? Ela gera bons frutos, e a desobediência ela gera maldição.
E a palavra de Deus nos diz aqui, né, que Josué, ele foi escrito para falar sobre a terra prometida. Canaã é uma terra, né, também é conhecida como uma terra prometida. Ela encontra-se numa nação de Israel. E quem pode contemplar e viver nela, basta obedecer, né? Muitos de nós queremos viver a terra prometida, como foi falado aqui na oferta, né? É o ato da obediência. Eu falei num outro culto, algo que assim, não tem a ver, não devemos trazer as coisas do mundo para a casa de Deus. Mas devemos aprender muita coisa lá fora, porque a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Quantas pessoas jogam, né? Tem fé de jogo de bicho, de loteria, né? E as pessoas sabem que quanto mais jogam, né? Mais ganham, né? Não é? Maior como é que fala? O prêmio, não é isso? Se eu jogar, ganho uma quina, né? Assim, eu não entendo muito de jogo, mas eu sei que quanto mais se joga, mais é o valor, né? Quanto maior o valor, maior o prêmio. Isso, maior é o prêmio, né? Amados, assim é na casa do Senhor. Quanto mais tu deposita na casa do Senhor, quanto mais tu acredita, obedece, deposita a tua oferta, tu faz prova de Deus, maior é a bênção que Deus te dá. Amém? Não que Deus precise da nossa oferta. Realmente Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a casa dele precisa, para que não falte mantimento na casa do Senhor, né? Eu já fui muito presa. Hoje em dia eu fico triste, que às vezes eu quero ofertar mais e não posso, né? E lá em casa é uma cabeçada, né? Então todo mundo quer ofertar. Então às vezes tem que dividir a oferta. Vamos aqui, troca ali para todo mundo ofertar. Hoje eu dei sozinha, fico olhando para a cara deles, tudo me olhando assim, né? Mas amém, Deus sabe da nossa, né, da nossa situação, mas que a gente venha ter esse ato de obediência, né? De fé, né? De fé mesmo. Não é se preocupar que, mas o pastor vai usar para isso, para aquilo outro. A pastora vai, a pastora está andando muito bonita, né? Roupa nova, será que é com o dia da minha festa? Amado, não importa o que a liderança está fazendo. O importa é que Deus está vendo a sua atitude e Ele vai te abençoar e Ele vai honrar a tua fé por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E a palavra de Josué, amados, fala sobre a vida de Raabe, Acã, Ginésia e Eleazar, né? Então, esse povo aqui, eles tiveram esse princípio, né? De obedecer e de ter fé e de seguir o mandamento do Senhor. Então, muitas das vezes, você caminha 10, 15, 20 anos e não conquista aquilo que Deus te prometeu. E você acha que não é pela igreja que eu estou. Eu vou mudar porque a terra ali não é fértil. A terra é você. Se a terra está seca, Glória o problema está em você. O problema está em mim. Não está no pastor. Não está no ministério de louvor. O problema está na gente muitas das vezes, amados. Não importa como está quem está ministrando. Deus quer te abençoar e Ele vai te abençoar e pronto. Não tem quem possa impedir o agir de Deus. Quem impede o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Nós somos os piores causadores nós somos os melhores causadores para a vitória e os piores para a derrota. Nós somos os nossos maiores inimigos. Porque se a gente não obedece, se a gente não faz a vontade de Deus, a gente não alcança a promessa, né? Quantos daqui tem promessas de Deus? Tida tanto tempo na presença de Deus. Quantas coisas o Senhor prometeu e a gente fica assim, mas o Senhor falou há tantos anos atrás, ou há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos atrás, que Ele ia fazer isso, aquilo, outro e não aconteceu. Aí você acha, será que aquele profeta estava na carne? Será que não foi Deus que falou? Será que o problema está na igreja? Amado, o problema está na gente. É a gente, porque quando a gente está perto de alcançar a vitória, a gente esmorece na fé, a gente derrapa no pecado. Aleluias! E o pecado nos afasta de Deus. Quem anda com o pecado não anda com o Senhor, porque nós não podemos servir a 2 senhores. A gente há de desagradar. E eu costumo dizer que quem vai ficar triste e desagradado disso tudo é o Senhor, porque Satanás não liga de se dividir com Deus, porque para ele tanto faz, ele quer a tua alma pronta e acabou. E nós sabemos que o Senhor não divide a glória dele. E eu muitas das vezes não entendia, pastor Ricardo, porque eu via muito crente, né, pagando preço, subindo um monte, orando, jejuando, e o irmão não saía da prova, né? E eu ficava, Deus, será porque o Senhor não abençoa? Né? E eu tenho um testemunho meu, porque é muito bom você falar aquilo que você viveu.
O maior exemplo que você pode dar é a sua própria vida. É dentro da sua casa, é com a sua família, é com a sua parentela, é com os seus amigos, é com os seus irmãos em Cristo, é no seu trabalho, né? E eu, com menos de um ano na presença de Deus, Deus me tirou do marasmo, do murto, porque eu vivia uma vida mísera, eu vivia de migalhas, e o Senhor realmente me exaltou, me colocou ali à mesa com o rei, e me colocou para comer junto com o rei. A minha geladeira era uma geladeira que ninguém podia abrir, não é porque eu não queria não, porque ela dava choque, e meus filhos pequenininhos queriam, tudo eu tinha que ir lá abrir, porque ela era amarrada com elástico.